Você já teve a sensação de não importa quantas horas você trabalha, nunca é o suficiente? Enquanto você dorme, sempre tem alguém produzindo em outro lugar? Então, eu já tive essa mesma sensação. E o que eu descobri, ele é contraintuitivo e ao mesmo tempo revolucionário. A cultura hustle, a mesma do trabalho enquanto eles dormem, pode estar te deixando doente e menos produtivo. Hoje eu vou te mostrar por que ignorar essa cultura pode ser a forma mais inteligente de salvar a sua carreira. Nosso cérebro trabalha com dois sistemas. O sistema rápido, que é o sistema automático do cérebro, e o sistema lento, que é um sistema mais focado. Vamos usar de exemplo dois carros, um carro vermelho e outro azul. Os dois estão na estrada e fura o pneu dos dois. O vermelho logo para, troca o pneu, coloca o step até chegar numa borracharia. O carro azul continua a viagem por 5, 10 quilômetros até achar uma borracharia. Chegando na borracharia, o carro azul vê que a roda entortou e o amortecedor estourou, por ele não ter parado de trocar. O carro vermelho chega um pouco tempo depois, mas ele está em perfeitas condições. Arruma o pneu e toca a viagem de novo. Qual dos dois casos é mais seguro? Do carro vermelho. Nosso cérebro ele trabalha da mesma maneira. Se nós não pararmos um pouquinho, provavelmente irá dar problema no meio do caminho. E com essas paradas, o cérebro ele começa a trabalhar numa frequência diferente. Com isso eu quero dizer que insights aparecem, criatividade aparece, você se torna uma pessoa mais focada, ao invés de ser uma pessoa com uma produtividade burra. Uma produtividade onde não está levando nada a lugar nenhum. Então descansar não quer dizer ser preguiçoso, e sim realocar a energia necessária para que seu cérebro foque nas necessidades que ele precisa, e não em coisas bobas, coisas que só servem para passar o tempo. Tá, mas você fala para mim, Guilherme, você só tá me dando exemplos, isso não quer dizer nada. Tá bom, eu achei um estudo de Stanford para provar o meu ponto. O estudo de Stanford comparou 55 horas de trabalho com 70 horas de trabalho. A partir de 55 horas, a produtividade ela não aumenta, ela despenca. Logo, não vale a pena trabalhar mais, pois o esforço vai ser mal recompensado com a produtividade falha. Isso quer dizer que uma pessoa que trabalha demais, muitas das vezes ela deixa de produzir a mesma quantidade que uma pessoa de 55 horas por semana. Eu sei que isso são quase 10 horas por dia, mas entenda por números que isso não quer dizer que a pessoa produz mais. Não, ela deixa de produzir a partir do momento que ela trabalha demais. Visto isso, nosso corpo ele tem ciclos de 90 minutos. Quando você deixa de produzir depois dos 90 minutos, o nível de cortisol abaixa, deixando o teu corpo mais tranquilo e não forçando ele a nível extremo. Se você continua trabalhando incessantemente durante 90 minutos, 180 minutos e assim por diante, você está lutando contra a maré. E você percebe que a cultura hustle promete uma coisa e entrega outra? Ela promete uma produtividade, mas ela entrega uma produtividade falha, uma produtividade errônea. Agora você me pergunta, você falou, e a solução? Pois é, eu pesquisei. A solução ela é bem simples. Claro que você tem que moldar ela ao seu dia. Os estudos informam que se você parar 15 minutos durante 90 minutos, então, trabalho 90 minutos, pauso 15 minutos, trabalho 90 minutos, pauso 15 minutos, já tem uma melhora expressiva nesses números de resultado. Então você trabalha, dá uma pausa, caminha, faz alguma coisa, ouve uma música, algo que não necessite necessariamente de um poder cognitivo alto. A tua produtividade vai aumentar exponencialmente por causa disso. E para pessoas que estudam para concurso público, para vestibular, para Enem, é interessante que essas pessoas façam a tal da regra de Pomodoro, que quem estuda sabe. A regra de Pomodoro é depois de 25 minutos, você pausa 5 minutos. Isso faz com que a tua cognição ela fique mais ativa e deixe mais tranquilo o método de estudo. E uma coisa interessante, para os dois casos, o mais importante é o descanso. O descanso de noite. Você chega na cama, você precisa dormir. Não adianta você chegar na cama e ficar passando a tela do celular. Não adianta.
Isso não funciona. Isso só faz com que teu cérebro te sabote. É recomendado que você durma de 7 a 8 horas por dia. Isso não é negociável. Isso é a única coisa inegociável desses dois métodos que eu falei. Agora vamos listar com mais duas coisas que são essenciais. Então a primeira é a agenda flexível. Flexível no sentido de ter pausas. Já o método Pomodoro é para pessoas que têm a produtividade na questão de estudo e não de trabalho necessariamente. O terceiro item é o final de semana. O final de semana você deve tirar pelo menos o domingo para ser algo para você ficar tranquilo, ir para um parque, ficar com a família, não racionalizar muito essas situações. O final de semana é para você ficar tranquilo. Se você trabalha, uma hora o dinheiro foge. Não existe solução mágica. A solução mágica é você cuidar de você hoje para ganhar mais dinheiro amanhã. Eu já trabalhei muitas vezes finais de semana. Hoje eu posso me dar ao luxo de não trabalhar, mas eu não garanto para você que isso foi uma decisão pautada simplesmente em dinheiro, mas sim na minha produtividade. Eu ganho mais dinheiro durante a semana do que abrir no final de semana. Então, essa questão ela é muito mais pautada na produtividade do que na questão financeira. É burrice abrir o final de semana com uma produtividade falha durante a semana. Isso não gera mais dinheiro, isso gera mais desgaste. Você não consegue produzir mais. E o quarto ponto é algo que eu já falei, é o descanso. Dormir tem que ser prioridade. Para o músculo, como eu disse, o nosso cérebro é como o nosso bíceps. Se o músculo não tem descanso, ele não hipertrofia. Então precisa de descanso. É a prioridade em todos os casos. Com um sono melhor, tudo fica melhor. Você acorda mais motivado, você dorme melhor. O teu dia você passa ele mais tranquilo, não fica com tanto sono no meio do caminho. Não só os exemplos que eu citei, mas a neurociência também prova que descansar te torna mais produtivo. E por que a gente se sente culpado ainda por não produzir? Essa culpa ela vem por uma base histórica. Essa base histórica faz com que a cultura da sociedade molde no sentido de não poder descansar. E descansar talvez seja o método mais criativo, o método mais disruptivo que você pode ter para ter novas ideias. Você já deve ter visto várias histórias de empreendedores que falaram que no fundo do poço encontraram as melhores ideias. Isso não é uma questão aleatória, e sim porque eles tiveram clareza mental para enfrentar os problemas quando estavam descansados, muito das vezes depois de ter falido, onde eles não tinham outra solução. Eles precisavam da clareza mental, precisavam de tempo para pensar e descobrir essas novas ideias, essas novas evoluções que eles puderam fazer. Mas nessa questão não existe certo ou errado. O que existe é a eficiência. Por onde você se sente mais eficaz? Em ser mais humano ou ser menos humano? Eu acredito que sendo mais humano a gente tem mais clareza para enfrentar esse tipo de problema. Descansar, andar, conversar com as pessoas. Isso é ser mais humano. Não ficar na frente da tela de um computador trabalhando 16 horas por dia. Mas me diga, você ainda vai continuar lutando contra a maré? Ou vai pensar um pouco e parar um pouco de deixar de produzir? Porque é uma produtividade falha, como a gente comentou. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal. Tô começando agora, então vê se espera um pouco pela qualidade, tá? Valeu, fui!